verso 15 diz assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino dos céus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Nós entendemos aqui nesse texto de Lucas, irmãos, algumas verdades com relação à maneira como nós devemos proceder para que nós não sejamos enganados e não venhamos a entrar num ciclo de perda de fé, de apostasia, de não valorizar o Evangelho como ele é. Para nós olharmos para esse texto aqui de Lucas, eu gostaria de antes fazer aqui olhar para um contexto desse Evangelho de Lucas, porque eu creio que para nós compreendermos, nós precisamos entender esse contexto. E Lucas, ele era um médico, e ele escreveu esse evangelho, que leva o nome dele, no ano 70, aproximadamente, depois de Cristo. Então, esse evangelho de Lucas foi escrito no ano 70, depois do nascimento de Cristo. Ele foi escrito um pouco antes da destruição de Jerusalém, né? Portanto, ele escreveu isto 40 anos depois do nascimento da igreja. Se nós levarmos em consideração que a igreja nasceu no dia do Pentecostes, então a igreja nasceu aí por volta do ano 33, 34 depois de Cristo. Então Lucas escreve 40 anos depois esse evangelho, ok? Então ele não escreve logo após o nascimento da igreja, ele não escreve 5 anos depois, ele escreve 40 anos depois. Então vamos imaginar, irmãos, até esse período, a igreja que existia, a igreja de Atos, eles não tinham o evangelho de Lucas. Então, quando Lucas escreve, ele escreve já para uma outra geração. 40 anos depois, ele já está escrevendo, quem teve acesso a essas informações foram pessoas da outra geração, de uma segunda geração. Então não foi a primeira geração, não foram aquelas pessoas que conviveram com Jesus, não foram aquelas pessoas que ouviram de Jesus, não foram aquelas pessoas que contemplaram a Jesus, eram pessoas que não tinham tido contato com Jesus, segunda geração. Obviamente, a experiência dessa segunda geração, ela era diferente da experiência das pessoas da primeira geração. Porque as das primeira geração tiveram contato com Jesus, da segunda já não tiveram contato, porque Jesus já havia voltado para o Pai. Então eles não tiveram contato. Então, essas pessoas que tiveram a proximidade com Jesus, elas tiveram algumas informações. Ou seja, quando elas estavam ali, quando Jesus estava sendo assunto aos céus, os anjos chegaram e falaram: por que vocês estão preocupados? Não fiquem preocupados, assim da maneira como ele subiu, ele voltará. Então eles tinham uma expectativa enorme com relação à volta de Cristo. Eles tinham uma expectativa tão grande que eles
o fato de saberem que Jesus voltaria, isso motivava eles eram uma igreja empolgante, uma igreja vibrante, porque eles tinham assim a eminência da volta de Cristo. A qualquer momento, aquilo que os anjos falaram, aquilo que eles viram Jesus subindo, a qualquer momento aquilo poderia acontecer. Então eles eram desapegados de tudo, eles vendiam suas propriedades, eles vendiam tudo, eles entregavam aos pés dos apóstolos, eles diziam: nós não precisamos disso, Jesus vai voltar. Nós ouvimos ele falar que ele iria voltar, ele prometeu, ele disse que iria preparar moradas para nós. E eles achavam então que Jesus ia voltar naquela geração, que a volta dele era iminente, então não tinha sentido mais para eles fazerem qualquer coisa, porque eles aguardavam a volta do Senhor. Então, eles eram uma igreja que eles viviam dentro de uma expectativa da palavra que Jesus havia dito a eles. Qual a palavra que Jesus havia dito a ele? Que voltaria para buscá-los. Então, essa expectativa é que mantinha o fervor, é que mantinha aquelas pessoas empolgadas com o Evangelho, empolgadas com a obra de Deus. Quantos estão entendendo até aqui? Então, essa era a fé vibrante da igreja ali do primeiro século. Mas o tempo passou, aquela segunda geração vem, e aquela geração começa a viver uma dúvida. Ora, certamente ele teve contato com a geração anterior que falava que Jesus ia voltar eminentemente. Mas agora, Jesus não voltou. E se não voltou naquela geração, pode não voltar também na minha. Então eles começam a ter uma dúvida no coração. Jesus não voltou. Como nós vamos manter a nossa fé agora? Como nós vamos manter a nossa perseverança? Como nós vamos manter o nosso coração cheio, vivo, de expectativa? Então, amados, hoje nós temos essa mesma indagação nos nossos corações. Porque nós não somos a segunda geração, nem a terceira, talvez nós sejamos a milésima. E Jesus ainda não voltou. Será que esse espaço de tempo não foi o motivo que foi trabalhando as nossas vidas, no sentido de nos roubar essa empolgação, esse fervor, essa esperança viva da volta do Senhor? Então esse texto de Lucas, ele é endereçado a nós, visto que nós ainda não, Jesus não voltou para nós. A questão, irmãos, que Jesus não voltou para mim e para você, mas Ele pode voltar hoje ou amanhã para você e para mim, porque essas gerações passadas não estão aqui mais. Mas, independente dessa imagem, desse pensamento, esse texto que lemos nos mostra que tinha uma pessoa assentada com o Senhor, numa mesa com o Senhor Jesus, e ela vira, e certamente havia outras pessoas ali, e aquelas pessoas viviam na expectativa também. Eles, naquela época, eles estavam debaixo de um domínio romano, e eles esperavam também, tinham uma expectativa quanto à implantação do reino, ou seja, o restabelecimento do reino de Israel. Eles não queriam mais o domínio, achando que Jesus, o Messias, viria e acabar com o domínio romano, que era um governo, como foi o governo de Davi, um rei lutador, um guerreiro, mas veio Jesus. Então eles tinham essa expectativa, tanto que os discípulos se aproximaram e perguntaram para o Senhor: Senhor, agora é o tempo em que o reino de Israel será estabelecido? É agora? Eles eram o povo do agora, eles queriam as coisas acontecessem rapidamente. Jesus disse: não vos compete saber tempos e época que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. E orientou eles: vocês vão e façam discípulos, pregue o Evangelho em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. É como Jesus estivesse dizendo: olha, não compete a vocês saber quando Ele vai voltar, apenas façam aquilo pelo qual eu vos enviei.
Mas ao ouvir essa pergunta dos discípulos, irmãos, o que nós entendemos? Percebemos que também havia no coração deles aquela expectativa do agora. Parece que não mudou muitas coisas até os dias de hoje. Existe essa expectativa do agora, até esse momento. E certamente a expectativa dessa pessoa que estava sentada com Jesus, e movida talvez pela expectativa que existia nela, ela diz então: Senhor, olhou para Jesus e falou: Senhor Jesus, eu feliz aquele que pudesse assentar no banquete e comer com o Senhor. Isso provocou então a parábola, a história, na verdade a história, que foi escrito por Lucas, foi falada por Jesus, escrito por Lucas. Então Jesus, tá bom, já que você falou de banquete, eu vou contar uma história para você. Um homem decidiu dar um banquete, voltamos ao texto aqui, e ele convidou diversas pessoas para participarem do banquete com ele. Vocês não estão com sono não, né? Pois não fiquem, porque eu vou pregar bastante hoje, que eu estou com saudade de pregar. Então o homem decidiu fazer um banquete, convidou diversas pessoas. E é interessante que o texto mostra para nós que as pessoas disseram o quê quando foram convidadas? Sim. Elas foram convidadas para o banquete. E quando foram convidadas, disseram sim. E aí ele voltou para casa e começou a organizar o banquete, a preparar a comida. Aí ele arruma a mesa, ele prepara o banquete, a comida estava preparada, ele chama o servo dele de novo e fala: chame as pessoas que eu convidei, porque está tudo pronto, eles já podem vir. E quando o servo foi primeiramente aqueles que ele tinha chamado pela primeira vez, aquelas pessoas começaram a dar as suas desculpas. Olha, o negócio é o seguinte: eu comprei uma propriedade, e eu tenho que ir lá dar uma olhada nela. Desculpa esfarrapada, porque se comprou uma propriedade, já viu antes, ninguém comprou uma propriedade sem ver antes. Mas eu comprei uma propriedade, eu preciso ir lá dar uma olhada nela, e não vai dar para mim. Foi no segundo e você: olha, me desculpa, mas eu estou trabalhando a terra, eu comprei uma junta de bois, e eu preciso dar uma testada na junta de bois para ver se está funcionando ok, então não vai dar para ir ao banquete. Foi no terceiro e falou assim: cara, eu casei, estou no lua de mel, estou casado, e não vai dar para eu ir porque eu estou casado. Então aquele homem então define, aquele senhor: olha, essas pessoas não comerão do meu banquete, essas pessoas não poderão comer do meu banquete. Amados, na verdade, Jesus sabia que a nossa caminhada, ela não é curta. Essa parábola, ela nos mostra quando nós aceitamos o convite de Jesus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o convite para viver a eternidade com Ele. Então, quando Ele nos convida para esse banquete, é quando nós aceitamos a Jesus. Só que nós esquecemos, nós achamos que o preparar um banquete é coisa rápida, que vai acontecer rápido. E não é rápido. E aquelas pessoas, aconteceu isso com elas. Elas esperavam que as coisas fossem acontecer imediatamente. Então, eles imaginavam que a corrida cristã é como uma corrida de 100 metros, vamos dizer assim. Aquela corrida que você tem que estar muito preparado, correr rápido, quem chega primeiro. Mas, na verdade, a figura que a Bíblia dá para nós a respeito da nossa vida cristã é uma maratona. Não é 100 metros. Maratona, se não me engano, é 42 quilômetros, se não me engano. Não é 100 metros rasos. E o preparo que uma pessoa precisa para correr 100 metros é diferente do preparo que uma pessoa precisa para correr 42 quilômetros. Mas a expectativa daquelas pessoas era era que o banquete já estivesse pronto rapidamente. Então, amados, Jesus sabia então que não era
não era curta, ele precisava contar isso para aquela segunda geração. Aquela segunda geração precisava saber. Por isso que Lucas, inspirado pelo Espírito, agora escreve e conta aquilo que Jesus havia falado, porque servia a parábola tanto para aqueles que tinham a expectativa da implantação do reino, como para nós nos dias de hoje, como gerações futuras. Então, Lucas, ao escrever, ele aponta aqui 3 erros que nós encontramos na nossa caminhada cristã, a respeito dessa parábola. São 3 armadilhas que nós encontramos no caminho, que se nós ignorarmos, nós corremos o risco de nos perder na nossa caminhada. E eu creio que é isso que tem acontecido durante as gerações. Lucas busca aqui sacudir as pessoas. Essa parábola, a palavra que Jesus disse, está sacudindo, está mexendo com as pessoas, como se estivesse dizendo, olha, vocês não percam essas verdades, vocês cuidem para não errar nessas verdades, porque senão vocês vão se perder. Assim vocês não vão terminar bem. Portanto, irmão, essa parábola, ela tem o propósito de nos preparar, porque nós não somos a segunda geração, como eu disse, nós somos a milésima. Se a segunda geração já estava desanimada, imagine a milésima ou mais. Estou falando milésima aqui porque foi o número que veio na cabeça, mas eu não fiz conta nenhuma a respeito disso. Mas Jesus então indica 3 coisas que nós erramos. Primeira, houve um momento que o Senhor convidou as pessoas para o banquete. Mas quando você recebe um convite para uma festa, é no momento de você ir para a festa? Não. A festa vai acontecer, ela vai ser preparada, né? Então esse momento, essa primeira parte da parábola, o convite, é quando o Senhor nos convida para Ele, para vivermos com Ele eternamente. Quando nós dizemos sim ao Senhor Jesus, nesse momento nós estamos dizendo, Senhor, eu quero estar com o Senhor nas bodas, eu quero habitar contigo na eternidade, para todo sempre. O segundo momento, é o momento em que o Senhor estava preparando o banquete. O momento que o Senhor está preparando o banquete, o momento que ele falou assim, olha, vocês não fiquem tristes, lá no céu tem muitas moradas, e eu vou lá preparar para vocês viverem a eternidade lá, eu vou lá preparar para vocês. Mas também é como se ele estivesse dizendo, enquanto isso eu vou preparar vocês para que vocês possam morar lá. Por isso quando nós lemos em Apocalipse, diz que a esposa já está pronta, está sendo pronta, porque estava sendo trabalhada para ficar pronta. E o terceiro, houve um momento em que o banquete foi servido. Qual o momento do banquete ser servido? As bodas do Cordeiro. O momento que nós nos reuniremos com todos os santos, com todos os profetas, os anjos, Deus, Jesus, com todos, para vivermos a eternidade. Então o erro, meus irmãos, acontece quando as pessoas imaginam que o momento do convite é o momento em que o banquete já está sendo servido. Era aquela história, eu já falei que eu vou, então agora eu já estou lá dentro. Eu já aceitei Jesus, já entreguei minha vida para Ele. Irmãos, cuidado com essa afirmação. Cuidado com essa afirmação. Não é porque você entregou a sua vida a Jesus, que você pode viver uma vida sem Ele e estar lá no dia, nas bodas. Então muitas pessoas erram por imaginar que não existe um tempo entre o convite e servir o banquete. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. É o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo. Então, as pessoas acabam se frustrando, porque elas não percebem que a corrida que ela foi inscrita não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. E não é fácil. Então, nós fomos chamados para isso, para percorrer essa maratona, para caminharmos. E não é fácil, irmãos, exige preparo. Pensa que para você correr 42 quilômetros, você vai, sei lá, amanhã cedo, segunda-feira, vou começar a correr 42 quilômetros.
Você vai ter que ter muito preparo. Eu digo que se você for começar, se você está inativo, vai começar a segunda-feira, você vai andar 1 ou 2 quilômetros. É ou não é? A não ser que seja de carro, pode ser que você faça 42. Então muitos erram imaginando que o nosso chamado não é, tem a ver com essa explosão de 100 metros. Agora o convite, ele foi feito agora e rapidamente eu já estou assentado à mesa. Ora, só se você aceitar Jesus e já morrer. Aí você vai estar lá aguardando, né? Esse momento que todos os outros também, as outras gerações, para o momento das bodas do Cordeiro. Mas Jesus, ao contar essa parábola, ele nos faz saber que existe um tempo de preparo. Então diga para o seu vizinho aí, tempo de preparo. Então vamos recapitular isso. Existe tempo do convite. Repete comigo, convite. Existe o tempo que a comida está sendo preparada, não é? E existe o tempo que o banquete será servido. Por exemplo, você quer saber de uma preparação da comida aqui? É isso que nós estamos fazendo. Isso daqui é alimento para nós. A comida está sendo preparada, porque essa própria comida está nos preparando para sermos a esposa pronta para as bodas do Cordeiro. Então essa parábola, irmãos, ela é dirigida para nos mostrar essas realidades. Então, Jesus, ele se deparou, naquela época, já existia esse negócio do instantâneo, do rápido, hoje é muito mais. Mas desde aquela época existia. As pessoas queriam que as coisas acontecessem rapidamente, porque elas tinham opressão. E muitas vezes é essa opressão que obriga as pessoas a quererem sair da opressão, então elas precisam de alguma coisa que possa libertá-las. E as pessoas, então, elas tinham expectativa de que o reino de Deus iria ser implantado. Então, quando Jesus entra ali em Jerusalém, montado naquele burrinho, elas lançam folhas ao chão e dizem: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Para elas estava chegando ali o Messias, para elas estava chegando ali o Redentor, mas o Redentor não da alma, do espírito delas, mas o Redentor da situação que eles viviam. E aquelas mesmas pessoas que gritaram: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, alguns dias depois, porque o reino de Deus não estava sendo implantado da maneira como elas imaginavam, elas estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Estão entendendo, amados? Por causa de uma perspectiva errada, uma falta de conhecimento, uma falta de entendimento. Então o que acontece? A frustração se torna em amargura. Se antes eles estavam cantando louvores, quando eles perceberam que a corrida não é tão curta assim, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. Se gritavam: Hosana, bendito é o que vem, agora crucifica-o. Imaginem que o erro, elas imaginavam que o erro era de Jesus. Jesus estava errado, porque não estava atendendo às necessidades delas. Elas não estavam olhando para um todo, não estavam olhando para o plano de Deus, mas os seus próprios planos. E eu pergunto: mudou alguma coisa hoje? Continua mesmo. As pessoas interessadas em que Jesus resolva os seus próprios problemas, mas não olha para o propósito de Deus. Qual é o plano de Deus? O que Ele projetou? O que Ele tem para nós? E o erro foi de uma visão equivocada da caminhada cristã, pois eles pensavam que era curta, que era rápida, que era ligeira, mas não é. Não é. Não é? Nós vamos fazer 10 anos de Singe o ano que vem. Mês de junho do ano que vem vai ser um mês de festa para nós. Né? Pode começar a pensar aí, pessoal, vão ser muitas coisas. Não é? Muitos poderão dizer assim: 10 anos aqui não aconteceu nada. 10 anos não aconteceu nada nesse período. E agora o que nós vamos fazer? Sabe, irmãos, aconteceram muitas coisas. O grande problema é que ao invés de nós agradecermos, nós começamos a murmurar.
Ao invés de nós exaltarmos a Deus por aquilo que Ele tem feito, nós começamos a criticar. Então, se nós não entendemos que essa jornada cristã, essa jornada com Jesus é uma maratona, meus irmãos, nós corremos risco. Eu me lembro de um pastor, eu não me lembro se foi num seminário que eu fiz, um lugar que eu fui, que ele contou esse testemunho que eu achei muito interessante. Ele disse que ele era um homem assim tão desejoso de Deus, mas tão desejoso, que ele procurava todos os livros daqueles homens piedosos do passado, aqueles homens que dedicaram suas vidas. E ele queria ser igual àqueles homens. Quem gostaria? Até eu. Mas ele dizia no testemunho dele que ele leu um livro de Charles Finney. E nesse livro dizia que esse homem, Charles Finney, ele entrou numa mata e ficou 3 dias orando. 3 dias e 3 noites em jejum orando. E diz que quando ele saiu daquele lugar, as pessoas que passavam perto dele caíam ajoelhadas pedindo perdão sem ele pronunciar uma palavra. Diz que ele foi numa fábrica, e ao entrar numa fábrica, as mulheres que costuravam ali pararam de costurar e se ajoelharam e começaram a confessar seus pecados, a ponto do gerente da fábrica falar: olha, não dá mais para funcionar a fábrica, nós vamos fechar, dá para o senhor pregar para nós? E esse pastor disse que ele fez o seguinte: ele entrou no quarto dele e falou assim: eu vou entrar no meu quarto, só vou sair quando eu estiver cheio desse poder. E diz que ele entrou no quarto, ajoelhou, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí ele se levantou. E não aconteceu nada. Aí diz que ele entrou meio que em depressão. Deus não me usa, isso acontece com os outros. Diz que ele encontrou com uma tia dele, que era uma mulher de oração, uma mulher da palavra. E aquela mulher, e ela falou assim: como é que está? Como é que você está? Eu não estou bom não. Mas por que você não está bom? Eu não estou bom porque eu li um livro que fala lá do Charles Finney, que ele entrou na mata, orou, e Deus usou ele poderosamente. Eu entrei no meu quarto, fiquei 3 horas lá ajoelhado, saí, nada aconteceu. Aí disse que a tia dele falou assim: olha, filho, o livro, quando foi escrito, falou do momento em que ele entrou na mata, ficou 3 dias em oração, saiu e tudo aconteceu. Mas o livro não contou os momentos que ele entrou, saiu e não aconteceu nada. Aí ele entendeu que não é uma corrida curta. E eu me lembrei desse testemunho porque a vida cristã não é uma corrida curta, é uma maratona. Quantas vezes eu já tive esse ímpeto de esperar que Deus vai fazer alguma coisa e buscar e nada acontecer. Mas eu sei que um dia vai acontecer. Eu tenho essa expectativa, nunca vou perdê-la. Porque eu sei que enquanto estiver vivo, existe possibilidade do Espírito Santo me usar. Então, amados, nessa parábola Jesus mostra que as pessoas correm o risco de se frustrar durante a caminhada, se as coisas não acontecem no tempo que elas querem. Se as coisas não acontecem no momento que as pessoas querem, elas se frustram com Deus. Porque essas pessoas não estão olhando para o propósito geral de Deus. Essas pessoas estão olhando para os seus problemas. Eu não estou dizendo que Deus não possa nos abençoar, que Deus não possa tratar com as nossas dificuldades, as nossas lutas, mas isso não é o principal das nossas vidas. O principal das nossas vidas é entender o macro de Deus, não o mínimo de nós, do que nós queremos. É aquilo que Deus tem para nós. Qual que é o projeto de Deus? Abrindo as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, o que Deus sonhou, o que Deus propôs a fazer. Qual é o projeto de Deus? Onde eu me incluo nesse projeto? Eu recebi um convite para um banquete, vai ter as bodas do Cordeiro, eu quero estar lá.
Eu preciso me preparar para estar lá. Nós precisamos, igreja, ser a esposa pronta. Porque não sabemos quando ele vai voltar. Então muitas pessoas perdem a fé. E eu quando olhei, vi cada esquina uma igreja, uma maior que a outra, porém vazias. Crentes nominais perderam a fé. Amados, existe um momento de preparo, e é aí que mora o perigo, o momento do meio do caminho. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, eu me lembrei do primeiro amor. Mas naquela época eu estava no primeiro amor, eu estava vibrando. Mas por que acabou o primeiro amor? Foi o momento que o mestre veio, tocou no seu coração e você disse sim, eu quero viver para ti, eu quero entregar minha vida a ti, eu quero o dia que se reunir lá na glória, nas bodas do Cordeiro, eu quero estar junto contigo. Mas aí o caminho é longo, precisa do preparo, e nesse preparo precisa quebrar orgulho, precisa quebrar uma série de situações, nossa, como seres humanos. E aí nós endurecemos, e aí nós damos desculpas, e aí nós vamos nos afastando, e vamos esfriando, e aí o Senhor chama, cadê as pessoas que eu convidei? Vão chamá-la que o banquete está pronto. Elas não podem vir. Elas têm coisa mais importante para fazer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nesse tempo em que o banquete estava sendo preparado, as pessoas estavam vivendo o dia a dia delas. Deus estava preparando o banquete, aquele senhor, vamos dizer pela parábola, estava preparando aquele banquete, as pessoas continuavam comprando propriedades, continuavam trabalhando, continuavam se casando. É isso que o texto nos mostra, as pessoas estavam construindo a vida, o dia a dia de suas vidas. Agora preste atenção, irmãos, não existe erro algum, e Jesus não condena aqui você trabalhar, ter suas coisas, ter suas propriedades, você se casar. Não, pelo contrário, Deus criou todas essas coisas, e todas essas coisas são boas. É esse discernimento que nós precisamos ter, não é? O ponto de Jesus aqui não são aquelas coisas nelas mesmas, mas é colocado sobre o modo como essas coisas podem exercer influência sobre as nossas vidas, enquanto nós estamos no meio do caminho. Você entregou a sua vida a Jesus, amém, glória a Deus, mas existe um preparo agora, e durante esse preparo você vai ter que trabalhar, você vai construir, você vai alcançar coisas grandes para a sua vida, mas tem que continuar com o preparo. Se você tomar gosto por essas coisas da vida, você não consegue se preparar. Quantos estão entendendo? Então esse era o risco que eles corriam, não é? Essa segunda geração, as gerações seguintes, eles perderam a fé vibrante no Evangelho, justamente por se envolver com coisas boas, mas que não eram Deus. Não era Deus. Vivendo coisas do dia a dia, sendo seduzidas por elas ao ponto de perderem Deus. Por isso que tornou um país consumista. Até o ponto de esquecerem do banquete, que haverá um momento que o banquete será servido. Amados, nós corremos o risco de cair na mesmice da vida, na rotina dos dias. Nós acabamos endeusando, né? Endeusando, amados, aquelas coisas que Deus criou, que são boas, mas que nos afasta de Deus. Jesus então nos alerta por duas coisas. A primeira que ele nos alerta é contra o materialismo. O materialismo.
As pessoas deixam de ir ao banquete porque a propriedade se torna mais importante. As juntas de bois se torna mais importante. O casamento se torna mais importante que Deus. Ou seja, a matéria, a vida aqui e agora se torna mais importante do que se preparar para o banquete. As pessoas esquecem do porvir e começam a viver o agora, o aqui e agora. O que é material, o que é tocável, o que é tangível. As pessoas começam a viver essa realidade. Então, amados, as coisas do nosso dia a dia, elas não são más em si mesmas, não são. Não pode ser. O trabalho é ordem de Deus, é bênção, se conquistar as coisas é bênção. Mas quando essas coisas se tornam tão grandes, quando elas se tornam grandes demais para nós e nos faz esquecer o convite do banquete, então, irmãos, aí nós estamos em perigo. Aí nós estamos em perigo. Muitos se perdem pelo caminho, porque dizem, Jesus está demorando muito, eu vou viver minha vida. Eu vou viver minha vida. Então, amados, não tem problema algum viver a vida, o problema é quando se esquece e se perde a expectativa dos céus. Se perde a expectativa dos céus. Então, tudo que existe para a pessoa é o quê? Matéria. É o que eu pego, é o que eu sinto. Isso que é importante para mim. Percebe que nesse momento a pessoa está sendo extremamente egoísta, voltado para dentro de si, voltado para aquilo que pode trazer alguma paz, algum alento, ao ter algumas coisas que supram algum vazio. Então, amados, nós não podemos transformar o nosso trabalho, o nosso casamento, as nossas posses, né, como o único objetivo da nossa vida. Não pode ser. Não podemos permitir isso. Não podemos perder a visão do banquete. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão vivendo nessa situação. É interessante porque Paulo conta a história de um homem chamado Demas, que era companheiro de Paulo. Trabalhava com Paulo abrindo igrejas. Não era um neófito, um crente novo no Evangelho, era um homem experiente. O que Paulo declara a respeito dele? Paulo diz que ele abandonou ele por causa, amou mais o presente século e me abandonou. Se ele fosse um homem que foi seduzido pelo trabalho, foi seduzido pelas coisas do mundo, Paulo não está dizendo que ele cometeu um pecado grave, que ele foi imoral, que ele fez alguma coisa errada. Não, ele amou o presente século. E ele deixou a obra e deixou Paulo sozinho. Materialismo. Nós não podemos deixar o materialismo tomar conta das nossas vidas. Nós não podemos. E uma outra coisa é o escapismo. O escapismo, por exemplo, quando nós nos trancamos dentro da igreja, quando nós vamos na célula, na quarta, no domingo vamos na igreja, mas nós não evangelizamos, nós não ajudamos as pessoas, nós não tocamos as pessoas, nós não vivemos o evangelho lá fora, isso é escapismo, nós estamos escondendo dentro da igreja. Então as pessoas que optam por isso, são as pessoas que dizem, bom, a terra não tem nada para me oferecer, o mundo não tem nada para me oferecer, então eu vou subir a montanha, eu vou virar na montanha, eu vou para um convento, eu vou para um monastério. Está errado, isso é escapismo. Porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos sal e luz da terra. Então a pessoa pensa, que está no escapismo, ela pensa no porvir, mas não no aqui e agora. Então percebe, precisa haver um equilíbrio. Nós precisamos pensar na nossa vida, nós precisamos trabalhar, possuir as coisas, conquistar, mas não pode dominar as nossas vidas e nos separar de Deus, nos separar das coisas de Deus. Então nós percebemos aqui na parábola que quando as pessoas receberam o convite para o banquete,
na cabeça delas havia uma ideia, ou um ou outro. Ou um ou outro. Ou seja, eu não posso dar uma olhada na minha terra e ir ao banquete. Ou eu vou ao banquete, ou eu cuido da minha terra. Eu não posso cuidar dos meus afazeres aqui e ir ao banquete. Ou eu vou ao banquete, ou eu vou para o trabalho. Ou eu vou ao banquete, ou eu fico com a minha esposa em casa. Senão eu sou casado. Então aquelas pessoas tinham uma mentalidade distorcida. Era um ou outro. Não havia um equilíbrio. Então eles escolheram o materialismo, mas no decorrer da história da igreja, muitos escolheram o escapismo. Fugir, se esconder, ficar só com Deus. Parece tão bonito, mas não é o que Deus tem para nós. Deus nos chamou para isso. Aliás, a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E não habitou lá em cima da montanha, ele foi morar com um carpinteiro e se tornou um carpinteiro. Ele produziu também. Paulo, o ministério dele de fazer tendas, ele cumpriu o ministério dele e fazia tendas. Áquila, Priscila, ajudava Paulo e tinha ministério. Então você pergunta, pastor, mas a Bíblia fala do jovem rico, Deus mandou ele deixar tudo. Mandou ele deixar tudo porque a riqueza já tinha tomado conta do coração dele. É diferente. A Bíblia em nenhum momento ensina o escapismo. Tudo isso, irmãos, que nós estamos falando aqui são riscos do caminho. Riscos do caminho. E não pense que nós não seremos tentados. Seremos tentados, estamos sendo tentados por algumas distrações que vão aparecer. Alguns serão tentados a viver o aqui e agora. Outros serão tentados a viver somente pensando no porvir. Quando na verdade o Senhor quer que nós vivamos agora, no aqui e agora, mas com os olhos no porvir. É isso que Deus quer para nossas vidas. Porque, amados, nós devemos trabalhar aqui, lembrando que a nossa recompensa está nos céus. Entende? Nós devemos casar aqui, mas saber que a nossa casa está nos céus. Nós devemos construir aqui, mas nós devemos saber que onde nós vamos residir é na Nova Jerusalém Celestial. Então, se nós aceitamos um convite de Cristo para aceitá-lo como Senhor, nós também aceitamos o convite para bodas do Cordeiro. Então, todo o preparo nosso, toda a nossa vida, todo o nosso alvo é estar com o Senhor. E para estar com o Senhor, nós precisamos observar o que a palavra de Deus exige, para que nós possamos viver com os princípios dele, com os valores do reino, para que então nós estejamos prontos quando nós formos, o banquete estiver sendo servido. Então, amado, nós vivemos aqui, mas não vivemos com o nosso coração preso aqui. Nosso coração tem que ser um coração que clama, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, quantos de nós, a começar por mim, não nos envolvemos tanto com tantas as coisas e perdemos às vezes o alvo, perdemos a direção, perdemos o foco, porque as distrações do mundo vão tomando conta, vai nos minando, vai arrefecendo as nossas forças, vai minando a nossa fé. E quando mina a fé, quando perde a fé, é apostasia. Aí nós viramos crentes nominais. Eu sou crente, mas não frequento a igreja. Ora, o diabo também é crente, ele crê em Deus e estremece. Então nós vamos de cara sabendo que Deus não está preocupado com crente, está preocupado com discípulos. Pessoas que querem receber o ID, pessoas que querem fazer a vontade dele para alcançar a vida eterna, porque Deus quer nos usar na vida eterna também. Mas não abandonamos o aqui, pois fomos chamados, porque nós fomos chamados para ser sal e luz dessa terra. Sal e luz. Somos chamados para dizer às pessoas, olha, os dias aqui são curtos, passa rapidamente, não é? Então, amados, aqui nós vivemos
enquanto aqui nós vivemos, nós devemos viver para o Senhor. A Bíblia diz, quer vivamos ou quer morramos, façamos isso para o Senhor. Então, amados, isso pode parecer um paradoxo, né? Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a Ele. Nós vivemos nele, mas não somos dele. Pelo menos isso que a Bíblia espera de nós. Então, nós trabalhamos nesse mundo, mas nós não estamos preocupados em construir tesouros neles. Mas nós precisamos construir tesouros lá onde a traça não corrói e os ladrões não roubam. É lá que nós vamos construir. Deus não nos impede de termos aqui, mas nós não podemos centralizar aqui e não construir lá. As tentações vêm. Elas vêm, irmãos. Ou você é tentado pelo materialismo ou pelo escapismo. Então, amados, se nós não tomarmos cuidados, nós seremos tomados por essas duas coisas e acabaremos ou nos envolvendo com o mundo e não tendo tempo para Deus, ou ficando somente como religiosos sem produzir frutos para Deus. O caminho não é fácil, amados. Quando estamos no meio do caminho, é difícil. Então vamos recapitular aqui para nós encerrarmos. Ouvimos o convite, sim ou não? Sim. Dizemos sim ao convite. Começamos a viver as coisas do dia a dia, e corremos o risco de nos perder nas coisas desse dia a dia. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos estar de antena ligada. Outra coisa, a corrida não é curta. Fala para o teu irmão, diga, a corrida não é curta não. Irmãos, nós erramos quando pensamos que ela é. Erramos quando pensamos que o caminho é fácil. Fala, o caminho não é fácil. E erramos quando pensamos também que o convite é irreversível. Ah, já aceitei Jesus. Não, o convite é reversível. A palavra nos mostra aqui. Ele chamou, disseram sim. Quando o banquete estava pronto, eles disseram não, porque tinha uma desculpa. Ou materialismo ou escapismo. A jornada é longa, o caminho é difícil e o convite é reversível. Foi o que aconteceu. A Bíblia conta que Jesus chamou aquelas pessoas por banquete. Elas disseram sim rapidamente, mas na hora do preparo, elas se perderam nas coisas do mundo. Por isso disseram não ao convite. Eles disseram não somente ao convite, mas estavam dizendo com aquela atitude, eu não quero assentar-me com o Senhor do banquete. Eu não quero comer da comida do banquete. O convite é para todos. A parábola nos mostra que como aquelas pessoas resistiram, não quiseram, o Senhor falou assim, então sai pelos valados, pelos becos e traga os pobres, os aleijados. Então quer dizer que o chamado, o convite é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele convida a todos. A todos. Todos são chamados, né? Agora, amados, Deus, Ele não fecha as portas. Quem fecha as portas para Deus somos nós. Essa é a grande realidade. Deus nunca vai fechar a porta para você. Você é que fecha a porta para Ele. Por que lá na igreja, que diz lá, eis que bato a porta, se alguém ouvir, abre a porta que eu vou entrar. A gente usa muito esse texto para falar que Deus está batendo no nosso coração, mas na verdade está falando sobre uma igreja, que Jesus batia na porta porque queria entrar na igreja. E se deixar ele entrar, ele entra e vai cear conosco. Vai participar do banquete conosco. Feche seus olhos um pouquinho, queridos. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Quantos aqui estão distraídos pelo caminho?
Quantos aqui estão distraídos? Deram sim ao Senhor, disseram que se sentaria com Ele no banquete, mas as coisas do mundo, o materialismo, a pressão do mundo tomou conta da sua vida. Então eu pergunto para você, amado, o teu trabalho tem te impedido de servir a Deus? O teu casamento tem te impedido de servir a Deus? Quantos nessa noite gostariam de voltar atrás e recomeçar a sua caminhada? Ainda dá tempo de dizer sim e se preparar para o banquete do Senhor. Amados, ainda dá tempo de sermos uma igreja empolgante, ainda dá tempo de sermos uma igreja vibrante, ainda dá tempo de sermos uma igreja que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ainda dá tempo, ó Deus, ó irmãos, de deixar Deus preparar as nossas vidas. O Senhor já disse que Ele foi preparar moradas para nós, e nós precisamos estar prontos quando Ele voltar. Oh Deus, bendito é teu santo nome, Senhor. Quantos estão distraídos? Ó Deus, não permita que nós venhamos perder a fé, Senhor. Andar distraídos pelo brilho das coisas do mundo. E deixarmos, Senhor, os teus caminhos. Pai, eu não quero ver o meu país, o Brasil, não quero ver o Brasil assim. Eu não quero ver esta cidade assim, eu não quero ver esta igreja assim. Pessoas distraídas, pessoas preocupadas com si mesmas, pessoas preocupadas em buscar satisfação pessoal, sem enxergar a grandiosidade daquilo que está preparado, porque o Senhor diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nossos olhos não podem contemplar, jamais ouviremos de tão grande, tão precioso. E muitas vezes, Senhor, deixamos ser enganados pelo mundo, perdemos a perspectiva da fé, de vibrarmos com o Senhor, com o Espírito, com a palavra, com a oração, com a busca de Deus em nossas vidas. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia de nós. Não queremos entrar nesse caminho, Senhor, que é abismo. Não queremos, Senhor, não podemos. Dissemos sim a Ti. Dissemos sim. Senhor Jesus, eu Te aceito como meu Senhor, meu Salvador. Nós dissemos isso a Ti, Senhor. Teu Espírito vem habitar em nós. E agora nós não podemos desprezar essa presença dentro de nós, que nos ensina, que nos revela, que nos levanta, que nos cura. Senhor, tira o amor pelo mundo das nossas vidas, tira o amor pelas coisas materiais, Senhor, que as coisas espirituais, Senhor, estejam acima das nossas vidas. Tira a distração. Faça colírio nos nossos olhos, Senhor. Abre a nossa visão. Dá-nos experiências sobrenaturais, para que predomine sobre nós a Tua vontade, os Teus planos, e eles sejam revelados a nós a cada dia. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude, Senhor.
Senhor, nós podemos clamar. A tua palavra diz: clama a mim e ouvir-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas, Senhor, que esse clamor não seja só o meu clamor, mas seja o clamor da tua igreja, Senhor. Senhor, quando nós estamos distraídos, ó Deus, nós muitas vezes compreendemos o nosso chamado, mas, Senhor, quando chega na segunda, na terça, na quarta-feira, Senhor, as coisas materiais já tomou conta, já nos afastou da tua presença, já não temos mais, Senhor, o olhar espiritual para buscar de ti a direção, a sabedoria, o discernimento, porque estamos presos, amarrados. Senhor, ajuda-nos a nos manter, ajuda-nos a manter, Senhor, e também ser um povo, uma geração vibrante, empolgante, Senhor Deus, que anuncia o Evangelho, que prega, que vive, Senhor, os teus propósitos. Não estejamos escondidos dentro de quatro paredes, que não tenhamos a vida cristã como uma coisa a mais da nossa vida. Não, essa é a nossa vida. Servir-te é tudo que queremos. Se você, meu irmão, minha irmã, se você quer nessa noite dizer um não a tudo isso, eu não quero fazer um apelo individual, mas eu queria que você se colocasse em pé. Nós vamos dar as mãos uns aos outros como igreja, e nós vamos selar isso no mundo espiritual para dizer: nós não queremos ser crentes nominais, não queremos. Se você quiser ser um crente nominal, é uma escolha sua, não tem problema. Nós não vamos ficarmos bravos com vocês, vamos só ficar preocupados. Feche seus olhos, querido. Sabe o que é isso, irmãos? Vocês de mão dadas, nós representamos parte daquela grande multidão, aquele som de muitas águas, aquele som de muitas águas. Nós fazemos parte daquilo, irmãos. Você, sua família pode fazer parte, seus amigos, depende de nós. Repete comigo, se você quiser. Senhor Jesus, eu disse sim ao Senhor. Eu disse sim ao banquete. Mas nesse tempo de preparo, Senhor, muitas coisas têm tirado esse tempo do Senhor na minha vida. Por isso, nesta hora, eu peço a ajuda do Espírito Santo para que eu possa oferecer a minha vida, o meu tempo, para a tua obra, para ser sal, para ser luz na terra. E eu declaro que eu não aceito ser crente nominal, ter o nome de crente, mas não viver como discípulo,
porque eu quero estar pronto para um dia me assentar à mesa contigo e com todos os santos. Por favor, Espírito Santo, me ajude, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Dê um aplauso a Ele. Aleluia. Eu creio que a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há festa nos céus. Então acho que há festa nos céus hoje, que todos nós somos pecadores arrependidos. E eu imagino que Deus está feliz nessa hora, porque Ele está olhando, e como se Ele olhasse e falasse lá nos confins da terra, né? Não Samaria nem Judéia, mas lá nos confins da terra, em Presidente Prudente, tem um povo lá pequenininho, mas que não aceita que o mundo coordene a vida deles, mas querem o Espírito Santo agindo em suas vidas, preparando-os para um dia estar aqui sentado comigo. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Começa a glorificar o Senhor onde você está. Começa a adorar o Senhor. Adore o Senhor. Oh, aleluia. As bodas do Cordeiro. Sentar à mesa do Senhor. Comer com Ele. Comer com Abraão, com Isaac, com Jacó. Com os anjos ali, com os serafins, com os querubins. A glória de Deus, a majestade santa. Oh, a noiva preparada. Oh, bendito é teu nome, Senhor. Glorificado é teu nome. Que expectativa santa. Que expectativa maravilhosa. Ó Deus, nós dizemos não, não, não a nós mesmos, mas dizemos sim à ação do Teu Espírito em nós. Aleluia. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira a percorrer, há uma vitória a alcançar. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Vamos cantar de novo. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira a percorrer, há uma vitória a alcançar. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Aleluia. Oh, seremos fiel, Senhor, enquanto vivermos, enquanto existirmos. A nossa única esperança é a Tua presença. A nossa única paz é a Tua presença. A nossa única alegria é a Tua presença. Obrigado, a Deus. Há uma carreira a percorrer, há uma vitória a alcançar. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus. Obrigado, Senhor. Pai, nós levantamos as nossas mãos sobre a Tua igreja.
nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz. Abençoa a tua igreja com paz, em nome de Jesus. Mais uma vez.